As parábolas de Jesus são sempre histórias, ilustrações que trazem verdades profundas, que chamam a nossa atenção para nos prepararmos melhor para o reino do céu. É muito comum Jesus falar das parábolas e tratar de aspectos a respeito do reino do céu. E na parábola dessa noite, que vamos estudar, a mensagem dos que estão aqui presentes, que nos acompanham pela internet, será a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola é uma parábola um tanto intrigante, né? Uma história assim meio diferente das demais histórias. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, e o texto bíblico está em Lucas, capítulo 16, dos versículos de 19 até o 31. Lucas 16, versículos 19 a 31, é o texto que vamos usar então para o estudo dessa parábola. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A parábola do rico e Lázaro, ela tem sido de maneira equivocada utilizado por alguns pregadores para tratar do assunto da imortalidade da alma, ou do ensino de um inferno de fogo eterno, ou com a ideia de que uma pessoa assim que morre, imediatamente vai para o céu se for uma pessoa boa. O ponto central da parábola, no entanto, o tema central da parábola não está se tratando de imortalidade da alma, mas o ponto central é que a pessoa, após a morte, o seu destino está selado para sempre. No período chamado intertestamentário, que é o período entre o último profeta do Antigo Testamento e o profeta João, agora já nos dias de Jesus, um período de quase 400 anos, muitos ensinos pagãos, muitas lendas e histórias heréticas foram difundidas entre o povo de Deus. Entre os ensinos pagãos que circulavam-se naquela época, havia o ensino da imortalidade da alma, que a pessoa ao morrer, se fosse boa, ia para o céu, e se fosse má, ia para o inferno. E entre as lendas que circulavam naquela época, acredita-se que a lenda do rico e Lázaro era uma das conhecidas. E acreditava-se que as pessoas no mundo dos mortos poderiam vir e conversar e se comunicar com as pessoas do mundo dos vivos. Inclusive, poderia-se a pessoa no mundo dos mortos ainda ter o seu destino alterado. Então Jesus, ele
alguns comentaristas, como o Dr. Rodrigo Silva, entre outros, eles defendem a ideia de que Jesus pegou essa parábola, essa lenda conhecida na época, contou a história, mas mudou radicalmente o final da história. Já que era uma história muito conhecida, ele chamou a atenção das pessoas e mudou radicalmente o seu final para mostrar que é impossível haver comunicação entre mortos com vivos e que é impossível a mudança de destino assim que a pessoa desce à sepultura, assim que ela morre. Esta é a verdade principal que a parábola está chamando a atenção. Eu gostaria então de recapitular com vocês alguns pontos que a parábola vem destacando. Primeiro ponto desta parábola, um personagem que surge em destaque é um homem rico. O seu nome não aparece, mas é dito que era um homem que tinha muito dinheiro e vivia de maneira regalada, gastando muito dinheiro. Ali é dito que ele se regalava esplendidamente. Um homem que tinha as melhores roupas, das melhores marcas, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Esse homem rico era, claro, muito diferente de um outro homem rico que é citado na parábola. O próprio Abraão, que é mencionado na parábola, também era um homem rico. Porque em Gênesis, o capítulo 12, 13, verso 2, diz que Abraão era muito rico, tinha muita prata, muito ouro e muitas riquezas. Então, não há nenhum pecado em ser rico. O homem não é condenado por ser rico. Ele é condenado por viver como viviam os homens e mulheres antediluvianos, que são mencionados em Mateus 24, 38. Homens e mulheres que viviam para comer e beber e apenas para isso. Homens que faziam do dinheiro o seu próprio Deus. Não há nenhum problema em ter muito dinheiro, desde que o dinheiro esteja no bolso e Jesus no coração. O problema é que as pessoas às vezes fazem exatamente o inverso. Colocam no coração o dinheiro e Jesus no bolso. Algumas pessoas fazem do trabalho, fazem dos filhos, fazem da profissão, fazem da escola o seu próprio Deus, ou a sua maior busca. É aí que está o problema desse homem rico. Esse homem rico também é diferente de uma outra parábola mencionada por Jesus, do juiz injusto. Porque na parábola do juiz injusto, em Lucas 18, verso 16, diz que aquele juiz, ele era um homem que dizia não crer em Deus e que não tinha temor por homem nenhum. Este homem rico, no entanto, é apresentado como um filho de Abraão. Em outras palavras, era um crente batizado, tinha uma vida religiosa aparentemente ativa, aparentemente era um cristão. Então este é o rico que é apresentado nessa parábola. Esse homem tinha aparentemente tudo o que um homem, uma mulher poderia desejar. No entanto, ele na verdade perdeu tudo, porque ele perdeu o maior bem que Deus poderia dar a ele. Que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que Jesus nos lembra em Marcos 8,36. O personagem em contraste com esse homem rico que é apresentado, surge então um mendigo, que é chamado pelo nome de Lázaro. Esse mendigo, ao contrário do rico, enquanto o rico gastava dinheiro todos os dias e comia muito todos os dias, o mendigo é apresentado como não tendo dinheiro e passando fome todos os dias. E desejava comer de alguma migalha que pudesse cair da mesa do rico. O rico não o expulsa de casa. O rico, inclusive, não é apresentado como nenhum ladrão. Ele não é acusado de roubo, não é acusado de assassinato. Inclusive, aquele homem rico, por ver aquela cena daquele pobre na porta dele, cheio dessas chagas, um cachorro lambendo, poderia se incomodar e ter expulsado da sua porta, mas ele não faz isso. O pecado do homem rico não estava em sua riqueza, o pecado do homem rico estava no que estava no seu coração, na sua principal busca. Vivia somente para esta vida. Qual é a sua busca de cada dia? O que tem ocupado na sua mente, no seu coração, cada vez mais o seu tempo? Este pobre mendigo, ele ficava na porta do homem rico, e ali eu vejo que tanto o rico, que é apresentado, um rico que estava indiferente à eternidade, um rico que não se preocupou com fazer provisão para a vida eterna,
Esse rico que não temia Deus, não se preocupava com Deus, ao mesmo tempo que esse mendigo que aqui está, são duas figuras contrastantes, porque Deus não quer que você seja nem um rico que deixe Deus para segundo plano, e Deus também não quer que você seja um justo mendigando, porque afinal de contas, Davi comenta no seu salmo que ele já tinha sido jovem, ele agora já era velho, e nunca tinham visto um justo desamparado, nem em sua descendência, mendigando pão. Então não há mais virtude e nem mais santidade neste homem por ser pobre, assim como não há mais virtude e nem menos virtude nem menos santidade no outro homem por ser rico. Há uma passagem em Provérbios que eu aprecio muito, que é Provérbios 30, versículo 8, um pedido interessante que aparece nesse verso. Ele diz assim: eu peço a Deus que não me dê riqueza que me leve a esquecer de Deus, mas também que não me dê pobreza que eu tenha que mendigar. Então ele diz: eu quero que Deus me dê uma vida que eu tenha o que eu preciso. Eu acho muito sábio esse pedido. Penso inclusive que algumas pessoas que eu conheço, que talvez se tivessem um pouquinho mais de dinheiro, eles não conseguiriam se manter na igreja. Às vezes eu penso que algumas pessoas, se tivessem um pouquinho mais de condições, talvez nem pisassem no chão, porque não tem praticamente nada, e já anda com o nariz tão empinado que se você não sair da frente, ele atropela você. Imagina se tivesse um pouquinho de condições a mais. Este homem, ele é apresentado como um símbolo de alguém que Deus não, de uma vida que Deus não quer para seus filhos, que é uma vida de viver da piedade alheia. O livro de Provérbios também ensina que nós temos que ter um cuidado com os pobres, né? Não desprezar o pobre, porque aquele que despreza o pobre, ele insulta Deus que o criou. Jesus também vem lembrando que a gente precisa sempre, quando alguém pede, se a gente pode dar, o que devemos fazer? Dê a quem pede. Eu sei que a gente às vezes tem que selecionar, né? Porque se a gente for poder passar na rua e dar a todo aquele que pede, pode ser quando você chegar no mercado, já tenha acabado o dinheiro da feira. Mas sempre que pudermos dar, é melhor dar do que receber. Porque quem dá é porque tem, e quem recebe, geralmente, é porque não tem. Ainda nessa questão dos pobres, vale lembrar que lá em Mateus 25, que é uma parábola que vem logo aqui, entre as parábolas de juízo final, é apresentada a parábola do grande julgamento. Nesse grande julgamento que é apresentado em Mateus 25, quando se fala do pecado dos perdidos, existe um pecado na omissão do cuidado dos pobres. Isto mostra o grande cuidado, a grande preocupação que nós devemos ter com os pobres ao nosso redor. Ali o juiz, no julgamento final, diz assim: vocês deixaram de dar comida, deixaram de dar roupa, deixaram de visitar. Então, Deus tem certamente uma grande preocupação com os pobres. Na parábola ainda vem mencionando, no versículo 25, que ali Lázaro junto a Abraão, que Abraão diz assim, olha, no diálogo com o homem que sofria nos tormentos, diz o seguinte: olha, nesta vida que você teve anterior, você recebeu tudo que poderia desejar, enquanto Lázaro não recebeu. Lázaro sofreu e você vivia de maneira desregrada, à vontade, com tudo que queria. A gente percebe três contrastes claros na história. Há um contraste na vida de Lázaro e o rico. Enquanto Lázaro passava fome todos os dias, o rico se banqueteava todos os dias. Na morte você vê um outro contraste. Quando se fala do rico que morreu, menciona-se que houve um sepultamento. Mas quando o pobre morreu, não é mencionado um sepultamento. Sepultamento para um judeu era algo muito especial, muito sagrado. E quando ele era rico, se contratava várias pessoas para chorar. Eu imagino várias homenagens, vários agradecimentos, várias músicas bonitas, várias palavras emocionadas para aquele homem rico. Já para o pobre, para quem tem uma ideia mais ou menos da época como era nos dias de Cristo, é provável que os próprios os cães que lambiam as feridas daquele homem mendigo, é provável que eles mesmos tenham sido seus agentes funerários. Ou talvez
o tenham simplesmente enterrado como um indigente. E surge a terceira parte da história, o contraste. É o contraste após a morte. Um vai para o seio de Abraão e outro vai para o inferno. Paulo, ele faz questão de nos lembrar, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, 15:19, que a nossa vida tem dois lados da história. Há um lado da história que é o que estamos passando agora, mas esse é apenas um lado da história. Quando chega ao túmulo, um outro lado da história começa. E Paulo ainda chega a afirmar que se nós acreditarmos que nossa vida só se resume a este lado, se eu e você acharmos que nossa vida se define só nestes anos aqui, nós somos os mais miseráveis, os mais tolos de todos os seres humanos. Porque nesta vida, muitas injustiças acontecem. Esse é um grande dilema do livro de Jó, porque tem pessoas perversas nessa vida e que vivem uma vida tranquila e morrem cheio de dinheiro, cheio de amigos. E há outras pessoas tementes a Deus, que tentam ser honestos, trabalham duro, fazem tudo que pode, são obedientes e sofrem muitos dias e às vezes até o último dia de vida. Então, nós acreditamos que a segunda parte da vida é a parte mais importante, porque se trata da eternidade. Nesse diálogo que aparece na história, vale lembrar que é um diálogo figurativo. Você vê, por exemplo, o rico em tormentos, pedindo a Abraão que fale para Lázaro pegar o dedo, molhar com um pouco de água para refrescar-lhe a língua. Nós cremos que é uma parábola, que é um diálogo figurativo, por quê? Primeiro, após a morte existe consciência dos mortos? Não. Eclesiastes 9:5 diz que os que estão vivos sabem que há onde morrer, mas os que estão mortos não sabem de absolutamente nada. Na parábola também é mencionado que os mortos que estão salvos estão no seio de Abraão. Não dá para entender que um seio, seja de Abraão, seja literal, porque de que tamanho seria o seio de Abraão para caber pessoas justas e que morreram salvas desde o primeiro homem que foi salvo. Que tamanho de seio é esse? Além do mais, a parábola apresenta que há um diálogo entre o que está no céu e o que está no inferno. Já parou para pensar na ideia de você estar no céu, Deus livre e guarde, e seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, ou alguém que você gosta muito está no inferno? Como você poderia relaxar e aproveitar o céu, você estando salvo, vendo alguém que você ama tanto, queimando e ardendo todo dia na chama do inferno? Que céu seria esse? Imagina que você seja uma pessoa que tem uma casa muito boa, muito maravilhosa, com piscina, muito dinheiro, e você estivesse ali com tudo que precisa, mas soubesse que sua filha está na mão de um traficante com a faca junto ao pescoço dela para matar. Você conseguiria aproveitar a sua mansão e curtir sua refeição e aproveitar seu dia? É claro que não. Então, portanto, não dá para imaginar um céu tão próximo do inferno que se dê para conversar com ele. Além do mais, se esse céu é tão perto do inferno, a tal ponto de uma mão ser estendida e o dedo tocar na língua do homem que está morrendo, que tipo de fogo é esse que não queima essa mão estendida? E que tamanho de braço, de dedo é esse para ser colocado do céu até no inferno? Além de outros pontos que você encontra, como por exemplo, um fogo queimando para sempre. Nós entendemos que fogo eterno se refere à questão da consequência que é eterna, e não da duração do fogo eterno. Sodoma e Gomorra são exemplos de fogo eterno, mas não estão queimando até hoje. Mas as consequências e o destino foi selado eternamente para os que morreram. No versículo 28, aparece um pedido do homem, falando para Abraão mandar agora alguém dentre os mortos, para dar um testemunho e tentar persuadir os seus 5 irmãos que ficaram na terra, vivos ainda. Esse pedido, embora fosse um pedido até certo ponto louvável, mas era muito tardio. Não há possibilidade de ninguém do mundo dos mortos poder ajudar os vivos.
Ao mesmo tempo, esse pedido era uma injúria para Deus. Era como se dissesse o seguinte: se eu tivesse sido advertido devidamente, eu não estaria aqui. Em outras palavras, o Senhor é o culpado de não ter me dado as advertências suficientes, por isso que eu estou aqui sofrendo nesse inferno. Então esse pedido lança sobre Deus uma acusação de que Deus não deu luz suficiente, não deu informação suficiente para livrá-lo da destruição eterna. Ele pede esse milagre, pede um sinal, porque acreditava que esse milagre, um sinal, poderia ali mudar os seus irmãos e fazê-los crer nas advertências. Você já conheceu pessoas que eles estudam a Bíblia, eles estão convencidos da verdade, eles compreendem a questão do batismo, eles compreendem a questão da lei de Deus, da salvação em Cristo, eles estão convencidos de tudo que você ensinou, mas ele diz assim: se Deus me fizer um milagre, se Deus curar não sei quem, se Deus me revelar no sonho, se Deus... Aí começa um monte de se Deus me der um emprego, libera o sábado, e começa a pedir um monte de sinais e milagres. É mais ou menos o mesmo perfil que esse homem está colocando, como se Deus tivesse a obrigação de fazer mais algum sinal ou algum milagre por ele. No versículo 29, então, Abraão diz o seguinte: olha, eles, os seus irmãos, já têm tudo o que precisam. Eles têm Moisés, que é uma referência à lei, à Torá, e eles têm os profetas, os menores, os maiores. Em outras palavras, eles já têm as Escrituras. Nós cremos que a Bíblia Sagrada que nós temos em mãos, aqui já tem todas as advertências suficientes para nos salvar. Se alguém se perder, não foi por falta de advertência, não foi por falta da parte de Deus, mas pela dificuldade ou pela dureza de coração daqueles que estudaram a palavra e não a acolheram. Qualquer revelação que venha fora das Escrituras, nós como cristãos, nós a rejeitamos. É por isso que lá em Gálatas 1, versículo 8, diz o seguinte: ainda que um anjo descesse do céu e nos falasse qualquer tipo de ensino que fosse contrário à Bíblia, nós o repeliríamos, nós a rejeitaríamos, para nós seria maldição. Nós cremos que o que Deus revelou está aqui e Deus jamais poderá se contradizer. O que acontece muitas vezes é que pessoas se perdem. Pessoas irão se perder no fim da história, no julgamento final, não porque não ouviram a verdade. As pessoas irão se perder não porque não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus verdadeira, mas porque ouviram a verdade e desprezaram a verdade. Ninguém vai se perder porque acreditou sinceramente numa mentira, mas porque ele não foi sincero em acolher a verdade. Lá em 2 Tessalonicenses 2, o capítulo 2, versículos 10 a 12, diz o seguinte: que Deus manda a verdade, e você está ouvindo a verdade agora, e você conhece a verdade, está aqui. Em vida você tem todas as oportunidades, mas se eu não acolho a verdade a fim de ser salvo, então Deus permite que entre em operação agora um outro espírito, o espírito do erro, e eu passo então a acreditar na mentira como se fosse a verdade. Esse é o grande perigo de conhecer a verdade e não colocá-la em prática. Ainda no final da parábola, no último verso, no verso 31, Abraão complementa dizendo o seguinte: olha, ainda que alguém ressuscitasse entre os mortos, ainda que eu atendesse o seu pedido e mandasse alguém dentre os mortos para falar com seus irmãos vivos, eles não iriam aceitar. Lembra dos fariseus aos pés da cruz de Cristo? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz que vamos acreditar que você é o Filho de Deus. Ainda que Jesus assim o fizesse, eles não creriam nele. O próprio Cristo foi uma evidência disso, porque ele morreu, ressuscitou e as pessoas o rejeitaram. A ressurreição de Lázaro, que é considerado o maior milagre de Cristo, eles o rejeitaram também. O próprio Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículo 10, diz que esses homens queriam matar Lázaro. Primeiro eles esperaram que Lázaro falasse alguma coisa lá do além, que ele tinha visto lá do outro lado da vida. Mas como Lázaro não falava nada, eles disseram: então tem que matar esse rapaz, porque ele vai acabar fazendo o povo todo crer que Jesus é o Filho de Deus. Então eles esperavam alguma história espetacular. Algumas pessoas parecem viver na esperança de ouvir alguma mensagem sensacional. Não sei se você já conheceu algum pregador, algum apresentador com mensagens espetaculares,
Tem pessoas que contam as histórias assim, que eu não sei nem se ele acredita naquela história que ele está contando. Mas tem pessoas que gostam, que vibram. Tem alguns testemunhos que eu fico pensando, rapaz, tem que ter muita fé para acreditar nesses testemunhos. Mas algumas pessoas se deliciam. Eu já vi até história de pessoas dizendo que teve endemoniamento, que foi num lugar estranho lá dos espíritos, aqui e acolá, que falou com os demônios e falou com o diabo. Aí ele começa a contar umas histórias que ele falou lá. E é interessante que algumas pessoas se entusiasmam e querem saber tudo o que o diabo falou. Eles querem saber tudo em detalhes o que os demônios falaram. Mas por que não tem esse mesmo interesse para saber o que Deus falou? Interessante, o que Deus falou, o que o Espírito Santo revelou, ele não tem muito interesse. Mas saber o que o diabo falou, ou o que o irmão pensou, e o que o fulano teve uma revelação, são tão curiosos. Nós precisamos simplesmente aprender a amar. O simples está escrito, porque é o suficiente. Não precisamos de mensagens espetaculosas, de mensagens que chamem a atenção, ou de revelações que não venham de Deus diretamente, confirmadas em sua palavra. E eu termino com essa verdade que eu acredito que seja a verdade central da parábola. A verdade central da parábola é dizer, para mim e para você, que tudo que nós temos hoje, a nossa vida, esse momento, agora, é o momento em que eu e você decidimos o nosso destino. Cada pessoa é o arquiteto, é o responsável pelo seu destino. O meu hoje, o meu agora, é tudo o que nós temos para definir onde estaremos amanhã na eternidade. Nós acreditamos como cristãos que quando a pessoa fecha os olhos na sua morte, ele fecha para sempre a porta do seu destino. E ele abre um abismo entre ele e a salvação, que nunca mais se fecha. Se morrer perdido, como diz Abraão, há um abismo entre nós e vós, que não tem como transpor, não tem como passar. A única oportunidade que eu e você recebemos, que cada pessoa recebe para ser salvo ou se perder, é esta oportunidade. É hoje e é agora. Não é à toa que a palavra de Deus, ele coloca lá em Deuteronômio 30 verso 19, hoje, Deus diz, hoje eu proponho a você a vida e a morte. Eu te apresento a bênção e a maldição, a vida eterna ou a morte eterna. E Deus ainda ajuda. Eu te aconselho, eu te digo, escolhe, pois a vida, para que viva você e os seus irmãos, os seus pais, os seus queridos. Eu gostaria de fazer um apelo a cada nós aqui nesse momento. Você e eu temos aproveitado cada dia para fazer desse dia como se fosse o último dia da nossa existência? Você já parou para pensar que hoje foi o último dia da história de muitas pessoas? E a grande pergunta é, morreram prontos para a eternidade? Porque se morreu pronto, destino está selado. Mas se morreu perdido, destino também está para sempre selado. Na verdade, cada vez que eu e você chegamos em casa e dormimos à noite, ali a nossa história terminou. Se Deus fizer o milagre de nos acordar amanhã, esse vai ser um outro dia. Esse será um outro milagre. Cada dia que você acordamos, é mais um milagre que acontece. É mais uma oportunidade que Deus nos dá. Mas Deus não tem a obrigação de dar a nenhum de nós aqui a próxima hora. Deus não tem o dever de dar a nenhum de nós nem o próximo minuto. Deus não tem o dever de amanhã pela manhã acordar nenhum de nós. Eu espero que Ele, pela sua graça e misericórdia, nos dê mais um dia amanhã, que nos dê mais uma oportunidade, a fim de prepararmos nossos irmãos, nossos amigos e familiares para o breve encontro com o juiz de toda a terra. Essa parábola destaca que todos nós prestaremos contas. Essa parábola destaca que talvez nessa vida e na morte, neste mundo, não haja muita diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Mas até o túmulo é apenas um lado da história. Como você e eu temos nos preparado para o outro lado da história? Você e eu podemos hoje colocar a cabeça no travesseiro e pela graça de Cristo, crermos pela fé que estamos salvos, estamos com o coração em paz, com os pecados confessados, com a vida no altar do Senhor? Eu espero que sim. Que a lei de Deus, que as instruções de Deus, da sua palavra,
sejam suficientes para fazer eu e você buscar cada dia viver em santidade. Que nós possamos cuidar daqueles que nos cercam. Se pudermos ser ricos, ótimo. Mas se não pudermos ter muito dinheiro, que sejamos ricos sempre com Cristo em nossa vida. Porque quem tem Cristo, tem tudo o que precisa também. Nada nos falta, porque Ele é tudo para nós. Mas é uma pena que Israel, eles desprezaram a lei, desprezaram os profetas. E por isso, perderam a grande oportunidade de aceitar o Messias, que poderia ter uma história com um final totalmente diferente para a nação de Israel. O pedido feito pelo rico a Abraão era tarde demais. Que nós possamos hoje pedir que Deus transforme nossa vida e nos faça homens e mulheres que tenhamos nosso coração sempre na eternidade. Não há nenhum problema em comer, em beber, em se divertir, em ter dinheiro, mas essas coisas, esses bens não podem reinar em nosso coração. Que Jesus Cristo reine sempre soberano em nossa vida e nos faça cada dia mais fiéis praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Vamos orar? Nosso Deus e querido Pai, obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado também pelos muitos bens que o Senhor tem nos dado. O bem da vida, as vestes, o alimento, a família, a nossa casa, o trabalho, os irmãos e, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos cada vez mais nos apegar ao assim diz o Senhor, a amarmos mais a Tua palavra, a estudarmos mais a Tua lei e os Teus profetas, a fim de vivermos uma vida de santidade na Tua presença, cuidando daqueles que necessitam ao nosso redor e vivendo uma vida de reflexão, uma vida de consagração, em comunhão com Cristo e cumprindo a missão de salvar os perdidos ao nosso redor. É o que nós te pedimos, bondoso Deus, e te agradecemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando nossas vidas. Amém.